Irmãos, vamos ao livro de Gênesis, capítulo 2. Vamos ler a palavra de Deus. Nós estamos numa minissérie de sermões anti-Barbie. Nós queremos falar sobre masculinidade e feminilidade à luz da Bíblia. E precisamos parar na palavra de Deus para sermos instruídos quanto a esse assunto tão precioso e que toca a nós todos. Gênesis capítulo 2, quero ler uma porção considerável aqui, na verdade todo o capítulo 2. Nós temos aí 24 versos. Peça a sua atenção para a leitura da palavra do Senhor. Assim foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Esta é a gênese do céu e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boa para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigres, é o que corre pelo leste da Assíria. E o 4º rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu o nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar. Senhor bendito, diante da tua palavra, nós pedimos a bênção do Senhor. Fale conosco, nos instrua nesse momento, para que nós possamos adorá-lo, recebendo a tua voz e respondendo com temor e adoração, no nome santo de Jesus. Amém.
Irmãos, como eu disse, nós estamos numa pequena série de intervenção para aproveitarmos o momento, essa onda cor-de-rosa que eu espero que esteja passando, porque eu não aguento mais. Mas a gente foi presenteado com um blockbuster, um sucesso. Um programa de marketing nunca antes visto, onde nós tivemos um engajamento gratuito, inusitado na história do marketing cinematográfico. Muita gente, incluindo a população goianiense, não ficamos de fora. Ah, como não? A gente não pode ver uma possibilidade de passar vergonha, a gente cai de cabeça. Falo por mim, a gente sempre tem as nossas empreitadas aí. Mas brincadeira à parte, o fato é que nós fizemos propaganda. Eu falo nós, seres humanos. Nós, gente comum, que não somos profissionais do marketing, que não trabalhamos com publicidade, houve uma propaganda gratuita em massa em torno do filme da boneca. Pessoas foram de cor de rosa do pé à cabeça assistir um filme. Foram. E tiraram fotos. Está ajudando a empresa. Divulgação, felicidade, identificação, nostalgia, não sei, talvez motivações diversas ou tudo isso junto. Nós tivemos isso, uma onda de marketing e engajamento público inquestionável. Todo mundo que trabalha com publicidade tentou pegar uma beliscada ali, fazendo alguma ação cor-de-rosa, para ver se surfava essa onda poderosa de nostalgia. Afinal de contas, a boneca mais famosa do mundo ganhou pela primeira vez um live action, que é um filme com gente de verdade, fingindo ser boneca. E com interpretações muito marcantes, sobretudo do boneco, o Ken, roubou a cena em todo o tempo. Uma interpretação inquestionável. Ali, então, chegamos a esse sucesso de bilheteria, um dos sucessos de bilheteria de Hollywood, a bolha hollywoodiana com suas mensagens. Mas não se engane, não se trata de mera diversão ou nostalgia pura. Não se trata apenas de um filme despretensioso que pretende fazer você dar umas boas gargalhadas. Negativo. Sua diretora e sua equipe tem uma mensagem profundamente ideológica para passar nesse filme. E o filme não se cansa de mostrar o quanto ele é inteligente, o quanto ele quer passar uma mensagem. E ele faz isso incansavelmente. Só cansa quem está assistindo. Onde redefine masculinidade e feminilidade do ponto de vista feminista. Culturalmente e ideologicamente feminista. Essa é a mensagem do filme. E nessa mensagem nós temos uma crítica de um dos principais jornais britânicos, o Daily Mail, um jornal fundado em 1896. Nesse jornal nós temos uma colunista chamada Sarah Vine. A Sarah, ela faz a seguinte análise. Ela é uma colunista fixa do jornal e ela diz o seguinte, abre aspas. É um filme profundamente anti-homens. Uma extensão de todo aquele feminismo do TikTok que pinta qualquer forma de masculinidade, exceto a mais inócua, como tóxica e predatória. Todo personagem masculino é um idiota, um fanático ou um perdedor triste e patético. Se os papéis fossem invertidos e um diretor fizesse um filme sobre como todas as mulheres são bruxas histéricas, neuróticas e interesseiras, seria ofensivo, profundamente ofensivo e considerado sexista. Ela conclui, é desigual, desconexo, o enredo não faz sentido real e a mão morta da América corporativa pesa muito sobre ele. Fecha aspas. Uma voz de lucidez diante de uma epopeia cor-de-rosa, diante de uma bolha ideológica que estamos vivendo na Califórnia. A Califórnia basta-se em si mesma em Hollywood e em Los Angeles. Pessoas que hoje estão ali, e eu convido muito, faço um parêntese contextual aqui, convido muito a que nós, cristãos, vivendo o nosso tempo, observemos a cultura contemporânea da Califórnia nos Estados Unidos da América. Não é de ontem,
não é de antes de ontem, é resultado de uma empreitada progressista cultural que chegou-se onde chegou. Mas eu quero que você observe, porque os jornais não vão te contar e não vão te mostrar. Você não vai ver os nossos noticiários falando do que está acontecendo hoje economicamente, culturalmente, moralmente, na Califórnia, em Los Angeles, em Hollywood. Mas eu te convido a pesquisar. Na fonte que você confiar, vá atrás. É uma bolha moral e completamente anticristã. Artistas cristãos famosos estão rompendo o silêncio e mostrando um pouco dos bastidores. Estão mostrando um pouco do que acontece com relação ao ocultismo e à moralidade e a anticristianismo hoje no mainstream da formação cultural. E eu cito o que conversamos semana passada. O cinema ainda é uma forma maravilhosa de se comunicar cultura. Poderosíssima. Não ache que é brincadeira de criança apenas. Ou entretenimento para a gente comer uma pipoca, cara. Não. É uma ferramenta poderosa e maravilhosa. Todos temos uma mensagem para passar. Não fique sem filtros. E qual o seu filtro? O filtro da palavra do Senhor. Essa é a rasura da visão contemporânea do feminismo sobre a masculinidade. Ou o homem é um vilão ardiloso, opressor e sexista, ou, paradoxalmente, essa mesma figura é um coadjuvante pastelão, modorrento e infantil. Esta é a caricatura que se pinta a partir de um viés ideológico do feminismo contemporâneo atual. Seja qual foi o progresso feminista na história e o que teve de bom nele, nós temos para lidar o que temos hoje. E o que temos hoje é essa visão que a diretora do filme Barbie tentou passar com muita legitimidade para tentar, pregando um tipo de capitalismo, mas um capitalismo que conversa muito com o progressista, que conversa muito com frentes não capitalistas e com frentes onde, até então, talvez, a boneca, a Barbie, a Mattel e as grandes empresas capitalistas não conversavam e não dialogavam. Mas ela tenta passar. A ideia, então, fica para nós, é uma pergunta muito grave. Se somos aqui reféns da nossa cultura e respiramos esse ar, se temos um filme, mas também, isoladamente, não podia ser muita coisa. Mas ele é fruto de uma mentalidade contemporânea, onde nós temos redes sociais, influencers, revistas, livros, séries, diretores, roteiristas, compositores, artistas, comprometidos em orquestrar uma mensagem sobre o que é o homem e o que é a mulher hoje. De tal forma que em muitos campos universitários, moralmente falidos, nós não podemos mais definir mulher. Porque, julga-se, ninguém tem direito de dizer o que é uma mulher. Nós estamos vivendo uma maturidade de uma desconstrução conceitual. O que talvez René Descartes começou há um tempo atrás, amadurecido na literatura por Jacques Derrida, que é o desconstrutivismo filosófico, nós hoje, sabendo desses conceitos ou não, colhemos em forma de feijão com arroz, que é desconstrução de identidade e conceito. Ficou pejorativo, portanto, ser chamado de fundamentalista ou conservador. É ou não é xingamento dizer que alguém é fundamentalista? Ora, queridos, essas palavras são muito preciosas para o cristão. Essas palavras são muito caras para o cristianismo. Porque derrubados os fundamentos, o que sobrará? Corrompido o que devemos conservar, o que sobrará? É desconstrução pela desconstrução. Não querem colocar nada no lugar. Onde, portanto, devemos encontrar a identidade e os fundamentos da masculinidade? Como descobrir? Em que cenário vamos achar se no nosso está tão pernicioso essas imagens?
A verdade é que praticamente todas as perguntas sérias sobre família, gênero, masculinidade, feminilidade, invariavelmente nos levam de volta a um jardim. E é por isso que eu quero conversar nessa segunda instância com os irmãos sobre ser homem num jardim florido. Nós precisamos olhar o cenário original da formação do homem, pintado com as cores que Deus quis, eu falo de identidade, formado com a textura que o Criador quis dar, eu falo de personalidade, eu falo de propósito. Deus fez isso, deu tarefas ali, brutalmente relatadas para nós, porque Moisés não nos dá detalhes. Moisés era um homem de poucas palavras. A gente pode achar que Gênesis é muito rico em detalhes, mas na verdade tem muito mais coisa acontecendo aqui no que nos foi relatado. Mas pela revelação e providência divina, nos foi revelado o suficiente para conhecermos o Criador, nossa identidade e responsabilidade em resposta diante de tudo que Ele fez. O convite, portanto, é que a gente volte ao jardim. Volte para o cenário original, para vermos o Criador criando a identidade masculina e feminina na matriz. Porque o que vem do capítulo 3 para frente vai corromper o estado original, vai piorar o que estava bom, vai macular o que estava santo. Olhando para trás e olhando para a matéria e proposição guiada em Gênesis 1 e 2, nós vamos poder ter vislumbres do que é que Cristo restaura quando vem ao nosso encontro e reconstrói em nós o que se corrompeu. Quando reedifica em nós o que foi derrubado pela queda e pelo pecado. Quando Cristo confronta pelo Evangelho a nossa cultura, Ele está reconstruindo o que se perdeu e apontando para algo ainda maior, porque o jardim não era o nosso ponto de chegada, era o nosso ponto de largada. O nosso ponto de chegada é novo céu e nova terra. E nós vamos chegar lá, com a graça do Senhor Deus, e estaremos completos, mas de maneira alguma será contradicente com a Gênese. O que Deus começou, isso vale para nortear o nosso desenvolvimento agora, a confrontação agora com o nosso tempo, e assim foi em toda a história. Olhando para trás, a gente aprende a viver no presente e com esperança para o futuro. Essa é a nossa expectativa. Precisamos revisar a ocasião onde os 2 primeiros humanos foram criados e aprender com o Criador sobre a identidade masculina e feminina, e assim não ficaremos refém de ideologia, de universidade moralmente falida ou das bolhas ideológicas de Hollywood. Vamos para a palavra, com temor no coração, e aprenderemos a dar resposta da nossa fé para qualquer tempo. E esse é o nosso tempo. Esse é o momento onde nós precisamos responder à vida e às questões e os fundamentos com a palavra de Deus. Eu quero chamar você, portanto, a avaliar o que Deus fala para Adão. Mas é nesse texto de Gênesis 2, quando nós vemos tanta coisa tratada sobre a vida do homem e da mulher e esses dois juntos. Por exemplo, quando indagaram Jesus sobre o casamento, lá em Mateus 19, versículos 4 e 6, ele respondeu a partir de Gênesis 2. Da mesma forma, Paulo, lá respondendo a Timóteo, no capítulo 2, ele estava discutindo sobre o papel do homem e das mulheres em relação aos homens, ele cita justamente Gênesis 2. No Novo Testamento, várias questões de gênero são levantadas em relação ao homem e à mulher, e Gênesis 1 é recorrido por diversas vezes. E assim nós temos, por exemplo, o registro do tratamento específico de Deus em relação ao casamento em Gênesis, citado pelos apóstolos, citado por Pedro, citado por Jesus. Nós temos na recorrência do jardim fundamentos para que a gente defina homem e mulher hoje e avalie se nós estamos hoje engolindo cultura secular, se nós estamos secularizados, se nós somos reféns do nosso tempo ou se nós queremos ter uma mente bíblica. Olhando para o original e para a Bíblia no início da criação do homem, talvez a gente consiga desanuviar um pouco a nossa visão, limpar um pouco o nosso horizonte e termos uma mente um pouco mais cristocêntrica para respondermos o nosso tempo.
E não só uma mídia cinematográfica, mas qualquer outra peça cultural ou artefato de cultura que chegar à nossa vista e ao nosso campo de visão. E, sobretudo, aos nossos pequenos, que os filtros são muito menores e absorvem com muito mais a capacidade, sem questão, sem barreira. Nós precisamos pensar com bons fundamentos. E aí eu quero ver com os irmãos 4 particularidades que Gênesis 2 nos dá. Quem, onde, como e o que da masculinidade. Quem, onde, como e o que da masculinidade. Tá bom? Nós vamos caminhar dessa forma para a gente poder avançar aqui. Gênesis 2 nos diz todas essas coisas, ainda que de forma introdutória, mas profundamente fundamental. Responder essas perguntas, quem, onde, como e o que sobre a masculinidade, à luz de Gênesis 2, vai nos dar fundação e uma mente mais bíblica quanto ao homem. Vamos começar então pelo quem. Muito bom. Somos criaturas espirituais. Vivendo em matéria, criada do barro, somos seres espirituais. É importante entender isso. Aqui você percebe, olha, verso 7 novamente. Então Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou seu fôlego, ou fôlego de vida nas narinas. E então o homem passou a ser vivente. Isso muda tudo em o que somos. Nós não somos como os animais. E você quer saber o quanto isso é importante na nossa mente bíblica e cristocêntrica? Eu vou te dar um exemplo. Eu já tinha visto isso lá nos Estados Unidos e agora eu vi no Brasil. É uma pegadinha boa para você fazer na porta das universidades públicas. Pode fazer aqui em Goiânia que vai funcionar do mesmo jeito. Leva um questionário para defender a proteção da vida de filhotes de araras do Papa Amarelo. Vai lá. Projeto Tamar. Na hora, você vai conseguir quantas assinaturas você quiser. Por quê? Está ameaçado de extinção, está tendo uma caça predatória, os filhotes estão sendo ameaçados. Aí, coletou a assinatura, vira a página e fala, tem mais uma petição contra o assassinato de crianças humanas, ainda no ventre. Eu quero e te desafio, se você vai achar o mesmo tanto de assinatura para quem defendeu papagaio do Papa Amarelo ou tartarugas em ovos. Vejam, isso é uma questão ideológica e profundamente não cristã. Não é questão de saúde pública, não se engane com essa conversa. O mundo não está para brincadeira. Nunca esteve. Nunca foi contra carne e sangue. O fato de sermos seres criados é que o ser humano foi criado como parte de um projeto divino para a existência do planeta. Existe um plano, existe um desenho, existe um princípio, existe uma ideia de Deus. E Deus compartilha de si, da sua imagem, da dele para essa criatura especialmente criada, completamente singular. Deus sopra e ele passa a existir. Então formou Deus do pó da terra e soprou. Primeiro, Deus não fez nenhuma outra criatura desta forma. Com esse cuidado manual, Deus põe a mão.
Já percebeu como é que os peixes foram criados? E disse Deus para que as águas produzissem os peixes. Deus vem aqui, Ele trabalha. Ele põe a mão na massa. Isso aqui, gente, é aterrador. De belo. Esse ser humano, para a gente hoje ficar com tanto desvalor moral, para não querer colocar nome no que é uma mulher, um homem, por conta de ideologia humana, de nichos completamente vaidosos e reducionistas. Esse ser humano foi criado à imagem de Deus. Hans Bars, um teólogo evangelista que trata de evangelismo com muita propriedade, ele prega com abafadores, assim, que ele tem ouvidos muito sensíveis. Acredito que está ainda vivo. Quando eu ouvi em 2008, ele estava bem velhinho. Mas no seu livro, A Essência da Evangelização, ele fala que, se formos honestos, todo ser humano é digno de reverência por natureza. Ele está falando aqui de uma forma assim, uma licença para pensamento. Tipo, cá entre nós, qualquer ser humano, desses aí que a gente não dá valor para eles, pensa aí numa pessoa ruim. É a imagem e semelhança de um ser bom, perfeito. E isso por si só é tão revelador de Deus, isso por si só é tão complexo e maravilhoso, que o ser humano deveria ser digno de respeito por essa característica especial. Mas o ser humano é o último a ser amado. Afinal de contas, Deus me livre de matar filhotinho de pincher. Eu esqueci o nome de cachorro, vocês sabem. Esses cachorros bonitinhos aí. Agora, ser humano não vale tanto assim. Ser humano a gente mais facilmente ignora, mais facilmente maldiz, mais facilmente desama. E mundialmente falando, não tem holocausto maior do que o de bebês. E isso não estou tirando da cachola. Os números estão aí. O ser humano foi feito com cuidado especial. Para criar os animais, Deus falou, Deus deu ordens, declarou. Mas o homem, ele formou e se envolveu com o seu sopro. É algo maravilhoso. E quando Deus sopra o seu sopro, em segundo lugar, é um sopro de vida. E essa vida é eterna. Pensa nisso. Esse é o plano. Deus faz um ser que parece com ele. Eu não sei até que ponto essa semelhança ela pode ser tida como material, física, mas certamente alguma coisa deveria ter, porque Jesus se encarna, a imagem humana, para nunca mais se desencarnar. Jesus aceita se assemelhar a Adão para sempre. Lembra quando ele ressuscitou e teve o corpo glorificado? Ele comeu ali com seus discípulos, andou a estrada de Emaús, foi visto por mais de 400 pessoas, então foi assunto aos céus. Esse Jesus está hoje com o Pai e vai voltar, e nós vamos vê-lo com pele, cabelos, certamente, unhas e dentes. Esse Jesus que tem veias e um coração pulsante, nos comunica sobre a eternidade muito mais do que qualquer outra menção que podemos ter. Olhando para Jesus, o homem, nós vamos ter um vislumbre da eternidade e dicas para nós sobre como vai ser a eternidade, de forma muito detalhada. Ela vai ser muito mais humana do que nós costumamos pensar. Muito mais terrena, se é que você me entende, do ponto de vista de ser gente, do que a gente costuma pensar. Jesus deu ali, junto com o Pai e o Espírito, semelhança. Seria só espiritual? Seria só de capacidades, criatividade, personalidade? Irmãos, honestamente o texto não nos fala, mas não importa
o quão é para uma coisa, o quão é para outra, o fato é que é verdade. Ele se parece. Adão se parece com o Criador. Eva se parece com o seu Criador. Isso por si só é maravilhoso. A identidade do homem na criação, no capítulo 4, fica ainda mais clara quando a gente vê como o homem passa a ter agora diferença do seu Criador por conta do pecado que entra. Deus deu, portanto, santidade naquela hora. Deu eternidade naquela hora. O pecado vai corrompendo tudo o que tivemos de divino. Tudo o que tivemos de perfeito. Porque éramos a sua imagem. E Jesus, quando vem e se entrega, ele vem nos dar essa imagem de volta. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o caminho, vem por mim. Eu sou a porta. Andai por mim. Ele vem se entregar para que a gente receba de volta a imagem perdida. E diz que vai terminar a obra em nós que ele começou. Obra essa de nos fazer novos, até chegar no novo corpo. Essa obra de reconstrução do que é o homem, do que é a mulher, do que é o ser humano, ele está fazendo. Deus nos deu uma natureza espiritual para que pudéssemos carregar a imagem dele como seus adoradores e servos. Isso nos faz ser quem somos. Essa era a ideia. Os irmãos entendem isso? Quem? Criaturas espirituais. Com a imagem de Deus. Esse era o plano de Deus. Esse tipo de criatura dominaria sobre a terra, regeria sobre os animais, debaixo do Criador, em aliança com Ele. Nós vamos falar isso agora. Esse é o plano original. Onde? Em aliança num jardim. Quem? Criaturas espirituais. Onde? Num jardim, em aliança. Eu não posso tirar a aliança da jogada. Ela é muito importante. Gênesis 2:8. Colocou o Senhor Deus um jardim no Éden. Aqui uma preposição que muda muita coisa. O jardim não chamava Éden. A Pangeia chamava Éden. A porção seca chamava Éden. Mas Deus colocou um jardim lá no meio. Esse jardim tinha uma função muito especial, era cenário, era palco e ponto de encontro da espiritualidade. Era ali a sala de aula, era ali também o ponto de adoração, onde o homem se encontrava diariamente com o seu Criador para conversarem sobre a vida. Deus dá responsabilidades, Deus em aliança com esse ser humano lhe dá missão, trabalho. Ele tem que cultivar o jardim, ele tem que dar nome aos animais, ele tem trabalho, ele tem missão, ele tem identidade, ele tem propósito, responsabilidade com o seu Deus. E Deus para ver Adão trabalhar. Há uma relação de troca no sentido onde Deus comunica e assiste. Deus assiste como quem sustenta e comunica, avalia. Parece Deus fazendo o que fez. Ele faz a obra dele e viu Deus que isso era bom. E viu Deus que a luz era boa. E viu Deus tudo quanto fizera. E eis que era muito bom. Deus vai fazendo, se envolvendo e avaliando. Agora a sua criatura, a criatura perfeita, a criatura que se parece com ele de forma exclusiva, está trabalhando com os dons que ele deu. Ele está vendo Adão trabalhar. Deus foi ver o nome. E como que, pressupondo surpresa que não há em Deus, certamente Deus estava ali animando Adão. E disse, o nome que ele der, esse será. Aí se tem um passarinho que pica uma madeira de pau, a criatividade é colocar o nome dele de pica-pau. Se tem um besouro da cabeça grande, coloca besouro da cabeça grande. Esse, pelo menos, os nomes estão nos nossos livros de biologia aí, né, gente? Não sei se foi Adão, não, acho que não, tá? Tô brincando, eu sei que não foi. Mas certamente que
Adão pôde exercer criatividade muito melhor que essa. Talvez ele pôde. E começou a dar nome aos bichos. Criatividade. Um exemplo que Moisés quis deixar aqui sobre criatividade. Adão exercendo com liberdade seus dons, quem ele era. Em aliança. O jardim é descrito aqui como um pequeno canto do mundo originalmente criado, onde Deus tornou isso rico e belo pela aliança que ele fez ali naquele lugar. Ele se encontrava com o ser humano. Adão foi colocado ali juntamente com Eva e recebeu a seguinte missão: sede fecundo, multiplicai, enchei a terra, dominai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus dá uma ordem de regência, de domínio. Esse homem deveria fazer essas coisas sobre a terra que Deus deu e sobre as criaturas que Deus fez. Adão, portanto, em aliança com Deus, deveria povoar a terra e dominar com santidade e temor a Deus sobre todos os seres viventes, junto com a sua auxiliadora chamada Eva. O jardim é um lugar onde Deus se relaciona de maneira pactual, portanto, e o pacto de Deus nos responsabiliza e envia. Esse é o ser espiritual. Esse ser foi colocado nesse lugar, esse lugar representa tudo isso. Relacionamento com Deus e responsabilidades pactuais. Esse é o ser humano por origem. Então, na medida em que Deus restaura a comunhão entre você e Ele está restaurando esta verdade de que somos criaturas espirituais, santificadas, para ter agora responsabilidades a partir desse relacionamento que representam esse pacto. Primeiro o pacto com Deus, depois qualquer outro compromisso humano. Mas a partir desse pacto, nós somos enviados para as relações humanas. Nós somos enviados ao trabalho. Nós somos enviados à missão. Nós somos enviados à tarefa. Nós somos enviados ao casamento, à criação de filhos. Nós somos enviados às artes. Nós somos enviados à cultura. A partir de um relacionamento restaurado com o Criador, nós temos responsabilidades com a vida. Isso é o cerne de uma cosmovisão cristã, onde Deus está de fato no centro. Adão deveria inserir-se na obra de criação de Deus, ou da criação de Deus, a começar pelo jardim, onde ele deveria cultivar, manter, trabalhar, a fim de que a glória de Deus crescesse na terra, na medida em que ele obedecia ao seu Criador, na medida que ele se responsabilizava pela missão que Deus estava dando, ele então iria apresentar e se envolver com a glória de Deus sobre a terra. Veja como um pecado, qualquer um, é uma negação de quem somos em Deus. Porque nós estamos dizendo: seja feita a minha vontade sobre a terra e no meu coração. É completamente contrário à identidade do Adão, que foi criado para fazer a vontade de Deus na terra e manifestar a sua glória, porque está em relacionamento pactual com o Criador. O ponto de Gênesis 2:8 é que Deus colocou o homem no jardim com relacionamentos, deveres, e ele deveria ali praticar a sua identidade e responsabilidade. Quem nós somos? Criaturas. O que nós devemos fazer? Manifestar a glória de Deus, perguntando a Deus o que Ele quer. Portanto, o que somos? Homens. De acordo com Gênesis 1:28, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, disse Deus a Adão e a Eva em conjunto. Portanto, servos e senhores, senhores e servos. O que somos? Seres criados. Quem somos?
senhores e servos. Adão deveria glorificar a Deus ao se dedicar em frutificar o nome de Deus, em promover o nome de Deus, em criar filhos para a glória de Deus, em trabalhar o trabalho de Deus, em levar Deus para o cosmos, Deus para a natureza, Deus para a tarefa diária, Deus para o trabalho, Deus na sua identidade. Ao exibir e se relacionar com a imagem de Deus, Deus estava enviando Adão para isso. Adão era o assistente de Deus exercendo autoridade sobre a criação. Gênesis 1:28, dominai sobre os peixes, sobre as aves, sobre todo animal que rasteja pela terra. Exerça domínio. Missão, tarefa, identidade. Senhor. Senhor da criação. Mas servo de Deus. Senhores e reis. Deus colocou em Adão um papel de liderança, um papel de regência, e deu a ele uma auxiliadora idônea, compatível, complementar, de sustento, de tal forma que ele não seria quem é sem ela. Mas aqui existe uma estrutura cósmica na mente de Deus para a vida. Adão representaria o Senhor na criação. E Eva, o auxílio de Deus sobre ele. O auxílio de Deus sobre o seu representante. Esta é a matriz, a gema da humanidade. Talvez você hoje me escutando isso, esteja com um comichão no ouvido. Talvez isso esteja chegando incômodo em você. E sabe por que isso aconteceria? Porque nós já estamos muito embebidos da nossa cultura contemporânea, secularizada, que redefine há muito tempo o macho, a fêmea, o homem, a mulher e os seus papéis corrompidos. Em criaturas corrompidas, em rotuladores corrompidos, em tentativas vãs e vaidosas e pecaminosas de identificar, responsabilizar e desconstruir gênero, identidade e responsabilidade. A história da Mattel com relação à Barbie é exatamente nessa órbita de trabalho, profissão e identidade feminina. E nem estou avaliando isso, eu estou dizendo que é sobre isso. Porque isso nos é preciosíssimo. Agora, se procurarmos respostas longe do Criador, do desenhista do projeto, eu sei que homem não gosta de manual de instruções. Quem aqui montou a última televisão e leu o manual de instruções? Claro que não. Você leu o manual de instruções do seu celular? Claro que não. Está em PDF na internet, tá? Existe. Mas a Bíblia nos dá instruções sobre a nossa criação. Sobre quem somos, senhores e servos. Ali estava uma auxiliadora para ele. Deus fez a mulher para Adão, e foi Adão quem deu o nome à mulher, como havia nomeado todas as outras criaturas, pois ele era o Senhor do jardim, servindo como representante do Senhor Deus, e tinha essa liberdade, esse direito. Ele deu o nome a ela, Ishá, mulher, e chama ela de varoa, e se identifica com ela. E a sua alegria na linguagem de Moisés aqui é clara. Esta, afinal, é osso dos meus ossos. Finalmente, eu tenho compatibilidade. Finalmente, uma auxiliadora idônea. Uma das traduções possíveis da palavra hebraica aqui é contrária. Aí você fala, agora eu entendi. É exatamente isso o casamento. Arrumei alguém contra. A ideia é de ir ao encontro. Esse é o contra da palavra. A gente vai de frente um para o outro.
Esse é o idônea. É contrário, não é para brigar, não. É para encontrar. É face a face. Sabe quando a gente encontra alguém? A gente está de frente. Ele está olhando para ela. E ela se parece com ele. E ela lhe diz respeito. E ele diz respeito a ela. E se complementam. Masculino e feminino. Uma tela maravilhosa que Deus pinta no meio do jardim e fala: agora a obra está pronta. O homem e a mulher em casamento. Gerarão filhos e promulgarão a glória de Deus por temerem a Deus na sua responsabilidade. Levarão Deus para suas decisões. Essa é a obra, essa é a missão, esse é o trabalho. Ele deveria ser o Senhor e guardião do reino criado por Deus, trazendo glória de Deus à criação, como um servo fiel. Senhor da criação, como um servo fiel do Criador. Senhor da criatura, como um servo fiel do Criador. Como? Obedecendo a Deus, cultivando e guardando. Chegamos nessa última instância da argumentação. Em Gênesis 2, versículos 7 e 8, nos diz quem o homem é: uma criatura espiritual, feita para conhecer e glorificar a Deus. Onde? No jardim, em aliança com Deus. E o que ele é? Um servo e senhor. Um senhor e servo. Servo da glória de Deus. Mas finalmente, quando a gente chega no versículo 15, onde o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim para o cultivar e guardar, nós vemos o como o homem deveria cumprir o seu chamado, e isso pode nos falar, finalmente, sobre a nossa identidade masculina para a vida hoje. Quem é o homem? Esse que deve fazer o cultivo e a guarda do reino. Embora são palavras muito parecidas e que se trombam bastante na semântica, tem algumas nuances especiais para cada uma. Ele deveria cultivar e guardar. Esse é o como da masculinidade em Gênesis 2, que a Escritura nos mostra. Ele deve, em cultivar, trabalhar para fazer com que as coisas cresçam e floresçam. Isso é o cultivo. Você trabalha para que algo se desenvolva. Você se esmera, você intencionalmente age para que as coisas floresçam. E guardar tem a ver com a proteção, o sustento daquilo que já foi alcançado, daquilo que já foi crescido. Ora, se não devemos fazer assim, por exemplo, com nossas esposas. Nós devemos cultivar nossas esposas. E não é para colocar ela debaixo da terra. É para a gente ajudar a sua identidade a florescer. Ajudar as suas responsabilidades. Nesse sentido, nós cultivamos, nós reafirmamos. Tem muito homem aqui que tem dificuldade de elogiar a esposa. Tem a boca dura. Ah, meu pai era assim, pastor. Pois é, seu pai estava errado. Ah, meu pai não abria nem presente que eu dava para ele. Meu pai era bruto. Pois é, está errado. Porque nós somos colocados num lugar florido, gente. Isso não vai afetar a nossa masculinidade, não. E era para a gente semear comida ali. E elogiar a mulher que Deus deu. Adão faz isso de cara. Ele fica de queixo caído com aquela mulher. Ele a elogia. Ele cultiva não só o pé de manga e o piquizeiro. Ele cultiva também a sua esposa. Ele cultiva o melhor dela. A gente cultiva para ver os frutos. A gente não cultiva para ver erva daninha. E tem gente semeando o pior no outro. E você sabe como que você implica a sua esposa.
Você sabe como é que você torce ali, justamente onde dói? Às vezes você ganha no grito. Você é mais bruto, você fala mais grosso. Às vezes você ganha na indiferença. Você sabe. Isso é destruição. Isso é cortar o pé. É jogar veneno. Nós somos cultivadores. Nós devemos fazer cultivo para que os frutos venham. E o fruto é o melhor que a pessoa pode dar. Você deve incentivar a missão da sua esposa, as virtudes da sua esposa. Você deve incentivar a beleza da sua esposa, valorizar, realçar. Cultivo. Nós devemos cultivar os nossos filhos, dando a eles as regas diárias, colocando a dose certa do substrato. Nós devemos preparar o solo, nós devemos extrair deles bons frutos, nós devemos esperar os bons frutos, afinal, quem semeia, cumpre fazê-lo com esperança. Nós devemos orar pela vida dos nossos filhos, nós devemos cultivar espiritualmente na vida deles, nós devemos trazê-lo para a parceria da comunidade da igreja. Mas eu sei que muitas vezes você tem preguiça de vir. Muitas vezes você tem preguiça de orar. Muitas vezes você não dá um testemunho de Cristo dentro de casa. Muitas vezes ele não tem em você exemplo de cristão. O que é isso? Destruição. Não é semeadura. Não é cultivo que o Senhor Deus deu para a sua masculinidade. Você tem que, sendo homem dentro da sua casa, cultivar o melhor nos seus filhos, aquilo que Deus planejou que eles frutificassem, aquilo que eles deveriam dar, aquilo que Deus predispõe no caráter deles. Isso é cultivar, é extrair deles o melhor, é encorajá-los e não irritá-los, é transparecer para eles boas virtudes. Pastor, mas eu não ando tendo. Cuida de ti mesmo para que você seja para ele. Pague o preço de ser. Vai dar trabalho. Pensa na sua alimentação para você não dar um mau exemplo. Pensa no seu tempo de tela para você não dar um mau exemplo para o seu filho. Cultivo, semeadura, nós vamos colher frutos. Mas se semearmos o errado, também vamos colher frutos malignos. Somos cultivadores, agricultores do reino na vida de pessoas. Devemos cultivar o reino no nosso trabalho. Devemos cultivar o reino na nossa vocação. Cultivar virtudes da palavra e do evangelho quando ninguém está fazendo. Quando são contrário. Quando não está na moda, não está na trend do TikTok. Quando você é reprovado por isso. Nós somos cultivadores. Nós vamos colocar boas sementes no solo do mundo caído, para ver o reino florescer, ainda que seja como uma sementinha de mostarda. Está tudo ali, a semente é boa, a semente vale todo esforço. Mas só homens de verdade serão cultivadores do reino, porque precisam ser em obediência à palavra de Deus. Mas nós também somos guardiões. Nós não somos semeadores como quem joga a semente e vira as costas. Nós protegemos. Nós devemos guardar. Nós devemos guardar a honra da nossa esposa. Nós devemos protegê-la. Às vezes, dela mesma. Não tem época do mês aí que a sua esposa está mais predisposta à guerra, não? Pega a faca, às vezes você tem que esconder. É proteção. Brincadeira à parte, embora seja profundamente séria em alguns casos, às vezes você precisa proteger a sua esposa da língua dela. E eu não estou falando da maledicência, da fofoca, que também é muito pernicioso. Mas em alguns momentos de
ímpetos emocionais, você sabe que ela não está falando no seu perfeito juízo. Você sabe que ela vai se arrepender do que ela está dizendo. E você deve protegê-la. Não respondendo à altura. Não entrando na ciranda maluca da insanidade. Guardando silêncio quando tiver que guardar. Sendo firme quando tiver que ser firme. Sendo manso quando tiver que ser manso. E principalmente sendo humilde em todo o tempo. Porque é o ego e o orgulho que mata a vida conjugal em primeira instância. Assim nós guardamos o que já floresceu. Assim nós já guardamos aquilo que já está em aliança. Assim protegemos nossos filhos, porque devemos guardá-los. Guardá-los não só da rua perigosa, se ainda são criancinhas. Guardá-los não só do homem mau, do bandido na rua, do cachorro feroz. Guardá-los não só das janelas dos apartamentos, mas guardá-los em todo o tempo emocionalmente. Nós precisamos guardar os nossos filhos a ponto de que os seus frutos não sejam desperdiçados, não sejam esmagados. Nós devemos proteger a emoção dos nossos filhos. Sermos duros quando tivermos que sermos duros e firmes, e isso significa guardar, e sermos também carinhosos, sermos capazes de demonstrar afetos, beijar os nossos filhos, abraçar os nossos filhos, dar a eles segurança emocional de que são amados desde a mais tenra idade. E assim se estende. É muito fácil ter pais e filhos que não se falam direito. Não é porque se odeiam, é porque se acostumaram com a distância, com o estranhamento. Ah, pastor, lá em casa é tudo assim mesmo. Talvez vocês acharam um bom jeito de seguir assim. E está tudo bem, está saudável. Mas eu quero dizer que nós precisamos proteger o coração dos nossos com tudo que estiver ao nosso alcance. Nós precisamos protegê-los da televisão, do smartphone, da internet, da rede social, das agendas, dos diretores, dos roteiristas. Pastor, mas como é que eu vou acompanhar? Irmãos, se você não fizer, você está entregando para um diretor caído e corrupto, anticristo, que mora lá em Los Angeles, cuidar da mente do seu filho. Está entrando devagarzinho, mas está entrando. O horizonte cultural que eles já possuem não foi o mesmo que você contemplou. Em termos de sexualidade, de identidade do masculino e do feminino, já não é mais o mesmo. Isso já está no panorama cultural dos nossos filhos. Se você pretende criá-los de outra forma e pregar virtudes diferentes desta mencionada, você precisa guardá-los da cultura da mídia. E não é interrompendo que eles assistam e que acessem. Talvez isso seja utópico e irreal. Mas é tendo noção, é tendo domínio para guardá-los e guardar suas mentes. Qual é o currículo escolar? Afinal de contas, que escola você escolheu? Quem são os professores? O que eles pensam? Deixa eu te falar uma coisa. Os seus professores e seus filhos colocam tudo na rede social. Vai saber. Vai atrás. Se interesse. Se você quer ser um guardião, você tem que estar de olho aberto. Ah, saiu um filme novo. Vá assistir. Vá procurar uma boa sinopse. Vá ver o resumo. Veja quem defende o que você não defende. Porque talvez estará comemorando e celebrando algo nessa mídia infantil que você abomina. Nós estamos falando aqui de uma mídia, pegando um pretexto aqui para a gente entrar em Gênesis e ver masculinidade e feminilidade. Vá ver quem discorda da sua opinião de fé falando sobre esse filme da Barbie. Vá ver o que se exalta, o que se comemora. São coisas que cristãos deveriam abominar.
com relação ao papel feminino, a identidade feminina e a tratativa masculina. Para dar um exemplo rápido, vai ver se as piadas são as que você quer que seus filhos assistam. Tem uma censura de 14 anos, você está mandando sua filha de 12 assistir, de 10 assistir. Até a censura está cuidando mais do que você quando você abre mão disso. Até a censura. Não entregue o coração do seu filho para esse século. Você vai perder seu filho. Há uma mente do mundo, do diabo e da carne, que o objetivo é muito simples: roubar, matar e destruir. E essa trade não está de brincadeira. E ela nunca vai dar as mãos ao Evangelho. Nunca vai dar as mãos ao Evangelho. O Evangelho sempre vai ser contraposição. Por isso, precisamos de homens de verdade, que estejam dispostos a cultivar e guardar. São papéis relacionados, duas palavras diferentes para falar sobre serviço e liderança que essa geração desesperadamente precisa. Homens bíblicos que estão dispostos a servir e liderar. Servir as suas famílias, seus filhos e onde Deus os colocou e liderar. Assumir posição. Assumir com temor a Deus. O homem deve entrar no mundo que Deus criou como senhores e servos debaixo de Deus, para cumprir esse mandamento: cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Como eu saberei o que eu devo cultivar e o que eu devo guardar? As Sagradas Escrituras nos mostram tudo quanto nós devemos guardar, tudo quanto devemos cultivar. Deus quer que a gente tenha a nossa identidade resgatada. Ele nos chama para fazer isso na condição de líderes e servos, na causa definitiva de espalhar a sua glória onde Ele nos semeou, onde Ele nos colocou, nos relacionamentos reais que Ele tem dado a você e a mim. E este, por fim, é o final, último mandato masculino. Que sejamos homens espirituais, colocados onde Deus nos colocou, para manter os firmes os fundamentos e guardar o jardim de Deus, o reino de Deus. Como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua noção do mundo que te cerca? Talvez sua família hoje está gemendo por inanição. Talvez hoje sua casa está árida e seca, sedenta por um líder que representa Cristo e que ama Cristo. Não estou falando de pessoas perfeitas, não. Estou falando de pessoas que amam a Jesus e querem servi-lo. Talvez hoje sua esposa seja como uma roseira murcha, porque você tem sido seco, bruto e distante. Talvez seus filhos estão sendo educados pela escola, pelos desenhos, pelos profissionais que você tem cercado ele. Talvez hoje seu filho está sem referência masculina dentro da sua casa, embora tenha um homem lá. Nós precisamos assumir a nossa posição em Deus, queridos. Olhar, ver e agir. Senhores e servos, líderes amando a Jesus,
para amar os que estão ao nosso redor. E na missão e no desafio de amar, nós vamos apresentar o varão que é Cristo nos relacionamentos mais importantes da nossa história, da nossa vida. Não abra mão da sua masculinidade. Ela foi desenhada para que Cristo fosse pregado, para que a glória de Deus enchesse a terra. Quando agirmos assim, a gente vai descobrir que existe uma vocação no simples, embora não banal, fato de sermos homens, machos, porque fomos criados à imagem de Deus. Viver para a glória de Deus, cultivando e guardando. Nós não fomos feitos para ficar dançando na praia, nem para ficar se aventurando em brincadeira selvagem, se autoafirmando por aí. Nós somos feitos para missão. E tem muito trabalho para ser feito. Então arreia as calças e vamos embora. Porque o nosso tempo está aí para ser confrontado. Sua família, suas pessoas, sua identidade está aí para ser cultivada e guardada. Que Deus restaure em nós e avive em nós. Aviva em nós a verdadeira masculinidade bíblica, no nome de Jesus. Amém. Domingo que vem a gente fala com as mulheres. Vamos orar. Ó Deus bendito, no santo nome de Jesus, nós nos colocamos à tua disposição com temor, ó Deus, porque precisamos ser identificados contigo. Precisamos ser identificados com Jesus Cristo. Precisamos, ó Deus, de uma identidade bíblica. Te pedimos isso, no santo nome de Jesus. Te pedimos perdão, ó Deus. Te pedimos misericórdia. Te pedimos avivamento. E te pedimos que o Senhor nos chame, ó Deus, das trevas para a luz e nos coloque a tua mensagem no coração, Senhor. Levante líderes, ó Deus. Levante homens para a glória do Senhor, onde o Senhor nos colocar. Pais de verdade, maridos, solteiros para a glória do Senhor. Jovens e adolescentes para a glória do Senhor. Que o mundo não vença essa batalha. No nome santo de Jesus. Amém.